Boa tarde, comunidade progressista do canal DCM TV, o canal do site de notícias diário do Centro do Mundo. Eu sou Marília Besnos e vou apresentar para você a live das 5. Hoje é sexta-feira, 2 de abril de 21, 5 horas e 2 minutos. Hoje é dia do aniversário da Sara Góes, por isso ela ganhou essa folguinha nesta live que geralmente ela quem apresenta, mas estou aqui super bem acompanhada por Vinícius Carvalho, o editor desse horário. Opa, pegando no tranco aqui, galera. E o nosso convidado especialíssimo, o historiador Walter Pomar, que estará com a gente daqui a pouquinho. Muito obrigada pela presença. Vai chegando, fica à vontade, pega um café, uma água, que a conversa vai ser muito boa. Senta aí, já senta o dedo nesse like também, afunda o dedo no like para que o YouTube perceba que é um vídeo interessante e distribua para mais pessoas. Lembrando que você também pode e deve fazer isso. Compartilhe esta live nos seus grupos sociais, grupos de WhatsApp, redes sociais, grupos de WhatsApp, ou então diretamente para uma pessoa que você quer ver mais bem informada. Cláudio Talismã está aqui falando desde as 3h30, ele fala, já que a live está aberta, eu estou no feriado confinado, vou ficar aqui esperando o chá das 5. Muito obrigada, meu querido. Ainda fala, moderação com a tia Marília, com todo respeito e reverência que este pedido deve ter. Bênção, tia, que amor, Cláudio. As deusas te abençoem, meu querido, nessa sexta-feira da paixão, feriado importante aí no Brasil, nessa situação horrível que nós estamos passando. Muita força para todo mundo, quem tem gente doente, quem teve perdas, todo mundo conhece alguém que morreu por Covid nesses tempos, né? É muito triste, muito difícil, mas vamos aí com força lutar para mudar esse quadro. C. Porto está aqui também, falando, agora eu vou tomar um minhas de leve com uma cachaçinha de dormir, que delícia. Hoje é sexta-feira, né? Isso mesmo, hoje é dia. Leandro Mariana, nosso membro, está aqui presente, ele que está sempre aí no chat, promovendo o DCM, pedindo para vocês contribuírem, porque o oxigênio que mantém o DCM respirando vem da nossa audiência. Eu quero agradecer, março foi um mês incrível, nós tivemos muitas contribuições, conto com vocês para que abril seja melhor ainda. Deixa eu aqui mostrar o nosso cardápio de assinaturas. Com ele, você escolhe uma dessas categorias, olha, peraí, é aqui assim, de R$ 2,99 até R$ 99,99, todas as categorias geram prêmios, você se torna membro do DCM e passa a contribuir mensalmente com este jornalismo. Só assim a gente consegue planejar os nossos investimentos. No dia 19 de abril vai ter uma live comemorativa, na verdade, de recordação e de homenagem de um ano sem Renan Turim de Oliveira, nosso repórter maravilhoso, magnífico, que foi vítima desta loucura de cloroquina. Foi bem naquela época, ele tinha acabado de fazer um transplante de rim. Quem conhecia, acompanhava, ele estava tão feliz. E aí teve sintomas de Covid na recuperação do transplante e o médico indicou para ele tomar cloroquina em Florianópolis e foi o que apressou a morte dele. Com certeza ele poderia ter se salvado, porque no fim das contas nem Covid ele tinha, e cloroquina a gente sabe que não funciona para Covid. Então, vocês aí que são membros, peço que mantenham sua assinatura, basta manter uma forma de pagamento ativa na sua conta do Google, que ela é renovada automaticamente. Se você precisar cancelar, não conseguir, pode escrever aqui para mim que eu te ajudo. E se você quiser ser membro, melhor ainda, ou mudar de categoria, que às vezes é complicado, escreve para este e-mail, marília@dcm.com.br, que eu ajudo com o maior prazer. José Wilson Dias, Diana do Castro Teles já são membros, Márcia Macedo, Luciana Caldas, quem mais está aqui batendo papo no chat? Diana de Castro Teles, já falei, falando boa tarde, comunidade progressista. Vinícius Carvalho, Marília Bezos, entrevista com Walter Pomar, isso mesmo. Vamos então já passar a palavra para os nossos convidados, o nosso diretor, editor deste horário e o convidado, o professor Walter Pomar. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Walter. É um prazer estar aqui conhecendo. Primeira vez que eu vou ter a honra de ter uma conversa com o Walter Pomar. Leio, acompanho há muito tempo, aprendi muito com o professor Walter, mesmo à distância, só lendo os artigos. Boa tarde, Marília. Queria desejar aqui parabéns para a Sara Góes, que está de aniversário hoje. Então, esse descansinho é merecido. Eu sempre eu faço questão de fazer uma deferência, uma reverência à Sara e à Marília aqui, porque se não fossem elas, essas lives aqui não ocorreriam de jeito nenhum. Elas que são a força aqui que ajudam, que fazem isso daqui acontecer. Então, um abraço. Uma vez, Marília, eu estava conversando com a Sara, comentando com ela que lá no Rio de Janeiro, o pessoal do Ceará, no Rio, tem uma curiosidade, tem fama de serem bons cozinheiros. Grandes restaurantes e bares famosos do Rio de Janeiro tinham cozinheiros cearenses, e
Isso era uma característica assim, que eu sempre ouvi desde criança. Uma vez eu comentei isso com a Sara. Feliz também porque a mãe da Sara, dona Neidia, tomou vacina hoje. Parabéns, dona Neidia. Enfim, nesse dia que essa semana, a gente tem muita coisa aconteceu durante essa semana. Foi uma semana muito assustadora em alguns aspectos. Você vê o governo comemorando a ditadura militar, e o governo, aparentemente, pelo menos o que a gente ficou sabendo, tentou dar um golpe. Essa é a realidade. Daquele jeito bufo, daquele jeito rufião, daquele jeito tosco do Bolsonaro, ele tentou, ele orientou com que o exército tomasse medidas antidemocráticas e falasse algumas coisas, e desse declarações e pressionasse o STF, principalmente na questão do Lula. As Forças Armadas, aparentemente, não embarcaram nessa onda. Vou pedir para o professor Walter analisar essa questão também, se ele acredita nisso, se ele acredita nessa narrativa que foi criada de que o Bolsonaro tentou dar o golpe, tentou, de certa forma, dar um passo ao golpe e não conseguiu. Se o professor Walter acredita, de fato, que existe essa racha do Exército, vamos bater papo longamente sobre isso. Da minha perspectiva, o que eu venho analisando é que me parece, de fato, que o Bolsonaro está sim acuado. Hoje, Bolsonaro, para mim, é sim um rato isolado. Só que a minha opinião não necessariamente condiz com a realidade. Eu não sou conhecido por ser um grande analista. O grande analista vai ser o professor Walter hoje, que eu vou pedir para ele analisar esse e outros casos. E, claro, analisar o cara que dominou o noticiário, não só durante a semana. Aliás, ele vem dominando o noticiário desde quando ele teve sua elegibilidade recuperada, e essa semana não foi diferente, principalmente com a entrevista que ele deu ontem. Dominou as redes sociais. Você vê figuras que são relevantes, quer queira ou quer as pessoas não queiram, são relevantes para a política, pelo menos para a formação de opinião hoje em dia, que é um guri, que é o Felipe Neto. Ontem ele declarou voto e apoio ao PT, um consenso em torno do PT. Eu acho que algo grande está se movendo. Algo muito grande se moveu no xadrez da política essa semana. Para isso, queria trazer aqui, desejar boa tarde ao professor Walter. Desculpa, gente. Um pedido de desculpa para vocês. Hoje de manhã eu participaria aqui do café da manhã, que eu sou fixo, junto com o Leandro Fortes. A gente até brinca que é o da coisa do lado vermelho da força, mas eu tive um problema sério aqui, não tive luz hoje pela manhã. Horas, só foi retomado bem à tarde. A dor e a delícia de se morar perto da praia. Assim, venta muito, muita árvore, qualquer chuva mais forte, vento mais forte, a fiação balança, derruba tudo, derruba a internet, derruba a luz. Eu mesmo já tive perda de luz e de conexão ao vivo com a Marília. Foi uma situação até um pouco engraçada. Mas, enfim, já pedido desculpas. Professor Walter, boa tarde, seja bem-vindo. Queria que o senhor pudesse e comentando esses fatos, os fatos dessa semana, os principais que você vê, pudesse fazer a sua análise. Bom, primeiro, boa tarde, Vinícius, boa tarde, Marília, boa tarde quem está acompanhando aqui esse programa. Eu queria dizer para a Marília, já disse por escrito, se eu der problema na minha conexão, ela me avise, eu tento trocar de aparelho, aqui tem muito problema de conexão. Veja, eu acho que tem dois fatores que têm que ser colocados em qualquer narrativa. O primeiro deles é a pandemia / crise econômico-social. Nós estamos com bem mais do que 300 mil pessoas mortas, o número está crescendo, e junto disso tem uma crise social e econômica galopante, e isso pressiona todo mundo, pressiona todos os setores políticos, pressiona inclusive o governo Bolsonaro. E o outro fator, outra variável que tem que ser levada em conta, é a presença do Lula com direitos políticos. Esses dois elementos criaram uma intensa repercussão política em todos os segmentos. Na esquerda, de maneira geral, criou a expectativa de que nós vamos poder voltar ao governo e vamos poder resolver a crise nacional. Nos setores do que eu chamo de direita gourmet, gerou um medo-pânico de ter que enfrentar em 2022 a disputa entre Bolsonaro e Lula. E o medo-pânico deles é que, numa disputa entre Bolsonaro e Lula em 2022, eles vão ficar espremidos. E a chance do Lula ganhar é imensa. Por isso,
setor que eu chamo de direita gourmet está à busca de construir uma candidatura alternativa. Teve esse manifesto que foi divulgado essa semana, assinado pelo Ciro, pelo Amoedo, pelo Luciano Huck, pelo Dória, pelo Mandetta, pelo governador do Rio Grande do Sul, Leite, um documento muito ralo e tão desconectado da situação política do país que consegue não falar da pandemia, consegue não falar da principal tragédia que se abate sobre a vida do povo brasileiro. E essa pressão dupla, crise sanitária, social e econômica, e o fator Lula também colocaram o Bolsonaro e os bolsonaristas e o governo Bolsonaro em dificuldades. A reforma ministerial, na minha opinião, é uma reação a isso. Eu não sou daqueles que acham que o ponto de partida foi a decisão do Bolsonaro de querer dar um golpe e a resistência das Forças Armadas a isso, porque, na minha opinião, essas Forças Armadas que nós temos hoje, a cúpula das Forças Armadas é golpista. Não tem nenhuma credencial democrática. Não está aí a briga entre eles. Na verdade, o que existe, na minha opinião, é que o Bolsonaro percebeu que ele precisaria ter mais controle sobre o governo para poder sobreviver a este momento de crise extrema, na expectativa de chegar vivo ali na frente, em condições de ir para o segundo turno, ou, se não conseguir ir para o segundo turno, em condições de fazer com sucesso aquilo que o Trump tentou e não conseguiu. A Marília está me pedindo para tentar trocar de equipamento, eu vou fazer isso imediatamente. Vamos ver se funciona. Tá bem, então, Vinícius, enquanto isso, se você quiser comentar a fala do professor, ou a gente pode mostrar o tweet do... Vamos mostrar o tweet do Felipe Neto, então, que eu acho que é... Não. Se bem que o Walter já está entrando aqui em outro aparelho, vamos ver, peraí, tira esse e coloca esse. Melhor? Estamos te ouvindo bem. Pode continuar, por favor. Só retomando o que eu dizia, o Bolsonaro fez uma reforma ministerial para enfrentar os dois problemas que eu citei. Por um lado, o agravamento da crise e, de outro lado, a presença do Lula na disputa. Qual é a dificuldade dele? A crise é brutal, a crise sanitária, a crise social, a crise econômica gera um mal-estar imenso na população. Ele está perdendo votos, perdendo apoios. E se ele não fizesse nada, ele não chegaria em 2022 em condições de disputar. Por isso a reforma, por isso a necessidade de trocar o ministro da Saúde, por isso a necessidade de abrir espaço para o Centrão, que, além do mais, dá a ele garantia de não sofrer o impeachment. Por isso a necessidade de substituir o comando no ministérios que afetam as investigações sobre a família dele. E por isso também a necessidade de ampliar o controle sobre a cúpula das Forças Armadas. Por quê? Porque nas Forças Armadas, assim como no empresariado, dois setores que apoiaram a eleição do Bolsonaro, cresce a impressão de que o Bolsonaro está mal das pernas e que se associar a ele é ruim. Do mesmo jeito que foi péssimo para o Alckmin e para o Meirelles serem associados ao Temer, se essa turma chegar em 2022 associado ao Bolsonaro, perdem influência política. O Exército, por exemplo, é uma instituição que sempre é bem avaliada nas pesquisas populares. E estava caindo, porque eles têm responsabilidade direta num governo genocida e o ministro da Saúde era um general da ativa. Então, os que estavam lá no comando, na minha opinião, estavam participando de uma conspiração para viabilizar uma candidatura alternativa à do Bolsonaro. Isso sim pode ser dito, que alguns ali estavam dispostos a ganhar distância em relação ao presidente. E ele fez algo que é direito de um presidente fazer, substituir os ministros, substituir os comandantes. Não acho que tenha sido por conta de uma tentativa de golpe. O Bolsonaro, ele é o golpe, ele é a expressão do golpe. O golpe é termos um presidente como ele. Esse é o problema. E, na verdade, se vocês perceberem o que aconteceu nos últimos 10 dias,
utilizando a legislação que já existe, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, vem sendo feita pressão sobre a oposição, professores, militantes, jornalistas que usam a palavra genocida têm sido chamados a prestar depoimento. Então, é uma clara operação de intimidação para a qual não precisa ter um golpe. Basta o que eles já estão fazendo. Outro elemento que eu chamaria a atenção é que o nosso principal problema imediato, diz respeito à falta de comando dos governadores sobre as polícias militares. E nesse terreno, o Bolsonaro tem uma influência enorme, quase que sem mediações. Então, na minha opinião, o Bolsonaro sai desse processo numa situação, digamos assim, contraditória. Se houvesse um movimento poderoso para empurrar o Bolsonaro para fora, para derrubar o Bolsonaro, ele estaria muito perto de um impeachment. Acontece que não existe esse movimento, porque a esquerda não está na rua, não está fazendo pressão direta, e porque a direita gourmet, essa turma da direita cheirosa, que diz que não é bolsonarista, mas ajudou a colocar o Bolsonaro lá, e quer criar uma alternativa a ele, mas principalmente quer criar uma alternativa ao Lula, esse pessoal também tem medo de afastar o Bolsonaro, por razões diferentes. Uns não têm feito a mobilização e outros não têm disposição de trocá-lo. Porque, veja, tirar o Bolsonaro agora no meio dessa crise exigiria o quê? Medidas duríssimas, por exemplo, contra o capital financeiro, para garantir auxílio emergencial, no mínimo de R$600, para a população poder sobreviver. Significaria fazer um lockdown nacional muito organizado para baixar pesadamente o número de óbitos e tirar o sistema de saúde do colapso. Significaria tomar medidas emergenciais em vários terrenos que a direita não quer tomar. A direita prefere trabalhar com a hipótese de que o Bolsonaro vai sangrar até 2022 e lá eles tiram o Bolsonaro. Quem paga por isso? Os que de verdade vão sangrar. Essas dezenas e agora centenas de milhares de pessoas que estão morrendo de Covid-19 ou de outras doenças que não estão sendo adequadamente atendidas. Mas essa é a tática real da direita gourmet. Não é tirar o Bolsonaro agora. Se quisessem, eles podiam ajudar e nós teríamos condições de abrir o processo de impeachment. Mas eles não querem. Eles não querem. E a esquerda, que gostaria de tirar o Bolsonaro de imediato, não está conseguindo mobilizar para atingir esse objetivo. Qual é o resultado disso? O Bolsonaro vai ficando. Ele aparentemente está mais fraco, porque tem perda de apoios, porque tem setores do empresariado contra ele, porque criou dissensões nas Forças Armadas, mas ele vai continuando lá, causando todo o dano que a gente conhece, e pior, podendo chegar em 2022 em condições melhores do que as atuais. E eu chamo a atenção para o fato que a gente não deve subestimar o cavernícola. Com tudo isso que ele está fazendo de merda, este cidadão continua tendo 1/3 do eleitorado. Então não podemos subestimar um inimigo que, fazendo toda a desgraça que está fazendo, mantém um apoio tão expressivo do ponto de vista numérico. Por isso, para encerrar a resposta, eu acho que o nosso movimento principal tem que ser tentar derrubar o Bolsonaro aqui e agora. Convencer os setores que se dizem contra o Bolsonaro, que se dizem também contra o PT, contra o Lula, etc., de que não é bom para o povo brasileiro que está morrendo e não é bom para as liberdades democráticas deixar um presidente que é aliado da pandemia e que é um golpista. Porque essa é a questão final mesmo que eu quero colocar. Sobre isso eu não tenho dúvida nenhuma e eu estou totalmente de acordo com o Vinícius. Embora eu ache que a motivação imediata dele não era essa, eu não tenho dúvida nenhuma sobre o ânima desse cidadão. Precisando, ele vai lançar mão de absolutamente todas as armas, e aí não vai ter nenhuma, não é em sentido figurado, ele vai lançar mão de todas as armas para tentar persistir no governo, mesmo que não tenha apoio majoritário no eleitorado. A qualquer custo, né? Muito obrigado pelas falas. Você quer que eu vire o equipamento? É bom, se possível, melhora.
Pronto. Agora ficou show. Eu não quis mexer porque melhorou tanto. Deixa eu só aproveitar então e avisar que tem gente perguntando aqui do Zé Cássio. Toda live alguém pergunta dele. Ele continua trabalhando firme e forte no site do DCM. Vamos chamar ele para mais alguma live. É que nosso time está bem completo aqui de analistas e convidados, mas vamos convidar o Zé Cássio sim a pedido aí da nossa audiência. Pode seguir, Vini. Não, agradecer as falas iniciais aí do Walter, da excelente análise, e me chamou a atenção, Walter, uma coisa que você alertou, que foi nessa carta dos 6 patetas, por assim dizer, né, os 6 presidenciáveis, os 5 reacionários e o Ciro Gomes ali correndo por fora, de eles não terem mencionado a pandemia. Isso eu não tinha me atentado para esse caso. Isso é bizarro, é absurdo. E eu queria te perguntar se o Ciro Gomes ele pode ser esse representante dessa direita gourmet. Eu acho que me parece que ele se movimenta, que ele costeia esse alambrado, como diria, só para ficar numa figura de linguagem do fundador do partido que ele faz parte hoje, o Brizola. Se você acha que o Ciro Gomes pode ser essa figura. E em relação ao Bolsonaro, eu queria te perguntar uma coisa. A gente pode dizer que, apesar dos pesares, o Bolsonaro ainda é a maior liderança popular da direita da atualidade? Porque eu acho que é inegável dizer que grande parte do apoio do Bolsonaro atualmente vem de pessoas, de camadas mais empobrecidas da sociedade. Então, a gente pode dizer que o Bolsonaro é uma liderança popular, apesar dos pesares? Então, primeiro, eu acho que o Bolsonaro é uma grande liderança popular de direita. Eu acho ele um cavernícola, acho ele um criminoso, acho ele um genocida, mas eu não subestimo a inteligência política, a capacidade de sobrevivência, a audácia e a ameaça que ele nos expressa. Eu muitas vezes sinto, em algumas críticas que são feitas ao Bolsonaro, uma confusão entre como a gente acha, o que a gente acha dele e o que a gente acha do risco que ele oferece. Se ele fosse tão insignificante, que risco ele ofereceria? Ele oferece muito risco porque não é insignificante. Segundo, eu acho que ele tem muito apoio, não apenas no povão, mas também em setores de pequenos empresários, pequenos comerciantes, uma certa camada do funcionalismo público e das Forças Armadas, das PMs. Tem gente que tem uma cultura muito conservadora, que tem mais medo e raiva do pobre do que do rico. Gente que tem uma maneira de pensar que é a dele. Então, eu não acho que a gente deva dizer que é apenas no povão, mas eu estou seguro de que ele segue sendo, ainda hoje, a maior liderança popular da direita. E, por isso, a direita gourmet tem tanto problema. Porque a direita gourmet, o ideal seria tirá-lo antes para levar ao segundo turno, de um lado, Lula, ou uma candidatura do PT, de outro lado, alguém da direita gourmet. E assim o eleitorado de extrema-direita, na cabeça deles, votaria numa candidatura da direita gourmet. Qual é o problema? O problema é que se eles afastam o Bolsonaro agora, o que eles fazem? Entregam para o Mourão? O Mourão é um potencial candidato de novo em 2022. Fazem parlamentarismo? Imaginem o Centrão governando o país. Ou convocam novas eleições. O Lula vai ganhar. Então, eles têm um problema. Quer dizer, a direita gourmet, que quer chegar às eleições, não pode sozinha derrotar o Lula e o PT. Mas, por outro lado, se ela tira o Bolsonaro agora, ela atrai agora para o colo dela uma decisão que ela prefere não tomar agora. Então, isso dá ao Bolsonaro tempo para sobreviver. E é isso que nós não podemos dar a ele. Nós temos que resolver o problema agora, colocar agora para a população brasileira, que não faz sentido a gente dizer que tem um assassino, um genocida na presidência da República, culpado por 300 mil mortes, e o senhor pode continuar governando o país até o final de 2022. Ou bem nós estamos exagerando no discurso, ou bem nós estamos falando a verdade, estamos moderando demais nas medidas. Uma das duas coisas. E aí eu caio na segunda questão que você colocou, né? Se o Ciro Gomes pode ser candidato da direita gourmet. Ele tem uma, digamos assim, uma pegada escargot, como a gente pôde perceber em 2018, tá certo? Porque a atitude dele nas eleições de 2018 é inclassificável, é impublicável. Se o Leonel Brizola tivesse por aqui, ele reagiria da maneira mais violenta possível,
com a atitude de felonia que esse cidadão teve. Ou seja, ele foi para Paris, voltou, não declarou voto, não pediu voto, como se não fizesse diferença para o país. E vamos lembrar que esse cidadão disse várias vezes, Bolsonaro não oferece ameaça à democracia. E agora tem a cara de pau de assinar um manifesto com outras figuras que, na sua maioria, também votaram no Bolsonaro, em defesa das liberdades democráticas. Então, por que ele não fez campanha para o Haddad no segundo turno de 2018? Por que ele foi para Paris? Por que ele disse que o Bolsonaro era uma figura que não ameaçava a democracia? Na minha opinião, diferente de outros companheiros e companheiras do PT, eu nunca achei o Ciro Gomes confiável. Eu sempre alertava para o fato de que o programa que ele defendia para o país era um programa conservador. Parecia radical e de esquerda, porque o Ciro Gomes faz parte de uma geração de políticos que adora falar palavras vazias, usar adjetivos, fazer frases feitas, frases de efeito, uma demagogia. Mas quando você aperta o programa, fica claro. Vou dar um exemplo aqui bem simples da pegada dele. Quando ele dizia que a Previdência Pública tinha como objetivo principal viabilizar os investimentos econômicos. E, em segundo lugar, garantir uma aposentadoria digna para os nossos velhinhos. É típico isso, né? É o recurso do povo dedicado a viabilizar o desenvolvimento capitalista e o que sobrar é para a qualidade de vida da população. Essa é a pegada dele, é o chamado desenvolvimentismo conservador, que é o que sempre predominou na história do país. O ódio que ele tem à esquerda, o ódio que ele tem aos movimentos sociais, o ódio que ele tem ao PT, é um desdobramento disso. A condição para fazer um desenvolvimento que beneficie os de cima é manter um sapato em cima da cabeça dos de baixo. Por isso que ele é autoritário, ele é profundamente autoritário. Então, ele, evidentemente, do ponto de vista do programa, na minha opinião, consegue se amarrar, se acertar com aquela turma toda. O problema é que a personalidade dele torna isso um pouco difícil. Porque, no fundo, a pegada dele é igual à do Bolsonaro. Individualista, agressivo, violento no trato. Então, eu tenho a impressão que, embora ele seja um dos potenciais nomes da direita gourmet, é muito difícil que eles se coloquem de acordo, seja com o nome do Ciro Gomes, seja com outros nomes. O que só aumenta os problemas, porque os leva a adiar a luta por afastar o Bolsonaro. Notem que o país está vivendo uma crise brutal e, por motivos diferentes, essa crise não vai tendo desenlace, ela vai se prolongando. E o preço disso, pessoal, essa é a coisa grave. Há anos atrás, o preço disso a gente mediria em desempregados, em pessoas que estão na rua, em fábricas que estão fechando. Agora, o preço está sendo pago em 4 mil mortes diárias, que vão aumentar nos próximos dias. O Nicoleles fala que vamos chegar a 5 mil. Esse é o preço. Por isso, eu insisto de novo. A esquerda, o PT, tem que fazer todo o esforço do mundo para tirar esse cavernícola agora. Não adiar essa decisão. É perigoso, porque vai aumentar o número de mortos, e é perigoso também porque a gente não deve subestimar esse cidadão e dar a ele mais tempo no governo é dar a ele os meios para ali na frente conseguir o que hoje parece ser impossível. E vejam que dia 14 de abril agora, nós vamos ter um novo round dessa disputa no Supremo Tribunal Federal. Quem disse que o assunto do Lula está encerrado? Ainda não está encerrado. Vai ser votado no plenário do Supremo Tribunal Federal o tal recurso que a Procuradoria-Geral da República fez contra a decisão de quem? Do ministro Edson Fachin, que, na minha opinião, é um bom jogador de xadrez, porque ele, com essa movimentação, deslocou a disputa da segunda turma do STF, onde ele era minoritário, para o plenário, onde ele pode ser majoritário. Então, é um quadro complexo, no mínimo. Professor, queria agradecer aqui a análise irretocável. Depois eu vou fazer uma pergunta acerca do Eduardo Leite, que eu não sei se ando tendo a impressão errada porque eu estou aqui próximo do Rio Grande do Sul, mas, enfim, me parece que existe uma movimentação
diferente e curiosa no entorno dele. A gente sabe que a direita brasileira é extremamente apegada essa direita gourmet é extremamente apegada a questões estéticas. E a gente vai falar isso logo agora em seguida. Eu quero fazer um apelo, Marília, aqui para que nossa audiência, já estamos aqui em mais de 1.300 pessoas, vocês que estão assistindo, mandem perguntas, aproveitem essa presença maravilhosa e marcante aqui do professor Walter Pomar. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de contar com o brilho dele aqui no programa. Então, assim, enviem superchat, mandem perguntas para o Walter Pomar. Isso também é uma forma de vocês financiarem e ajudarem o trabalho do Diário do Centro do Mundo. É início de mês agora, eu costumo fazer uma brincadeira aqui, mas falando sério, o Diário do Centro do Mundo é um dos canais mais importantes da mídia independente. Não gosto de falar mídia alternativa, eu todo dia lembro isso daqui, é mídia independente, mas somos independentes porque temos a liberdade de fazer jornalismo e a liberdade de expressão e de falar e de fazer e de falar sem véu, falar a verdade sem máscaras, de fazer jornalismo de qualidade. O Diário do Centro do Mundo já fez matérias que determinaram algumas situações na política brasileira, como desnudando aquela figura excrescente do Celso Russomano em 2012, por exemplo, como o escândalo do Panama Papers. Foi jornalismo nosso. Então, assim, ajudem, pinguem o que puderem, para que a gente mantenha esse trabalho. O Kiko trabalha 7 dias por semana, Pedro, Sara trabalham 7 dias por semana aqui, praticamente. Eu vou ter uma folguinha amanhã e domingo, ainda bem, porque eu tô cansado também, e a gente precisa. Quando você ajuda aqui o DCM, você tá ajudando não o Leandro Forte, não o Kiko, não o Vinícius, não o Pedro, você tá ajudando o Diário do Centro do Mundo. Para que a gente pague, para que a gente responda os 60 processos que a gente responde, a gente precisa do apoio de vocês. Professor Walter, queria antes ver aqui se a Marília tem alguma pergunta para fazer para o professor. Depois, se a gente pode rapidamente falar do tweet do Felipe Neto, que aí depois eu vou para a minha pergunta a ele em relação ao Eduardo Leite. Marília. Tá mudo, Marília. Desculpa, abri aqui. A minha pergunta é sobre a opinião de um dos nossos grandes jornalistas aqui, professor, o Leandro Fortes, de que o Lula não deveria dar entrevistas para mídia golpista, vamos chamar assim, né? Então, essa entrevista para a Band News FM, no programa do Reinaldo Azevedo, que está tendo uma repercussão incrível, o Leandro considera que isso fura a bolha da Band News e não a bolha do Lula. Que quem de direita vai acabar, pode ouvir, pode ver, né, legal, mas não vai mudar de opinião ao ver o Lula ali, e por outro lado acaba dando credibilidade, né, emprestando a credibilidade do Lula para esse tipo de programa. Eu queria saber a sua opinião. A repercussão está sendo muito ampla, né? 89 veículos internacionais pediram a Band News para republicar a entrevista. E teve também aquele dado chocante de comparar, a live do Bolsonaro estava ocorrendo exatamente no mesmo momento, e enquanto o Lula tinha mais de 200 mil pessoas assistindo, no Bolsonaro tinha 13 mil, bem simbólico até, 13. Então, vamos lá, por favor, do professor Walter, sua opinião sobre se Lula deve, por exemplo, ir à Rede Globo um dia se for convidado, o que achou dele aparecer ali no programa do Reinaldo Azevedo, um golpista assumido, né, que cunhou o termo petralha. Então, eu acho que tem que separar 2 níveis de discussão. Do ponto de vista tático, do ponto de vista imediato, a ida dele à entrevista e à Band foi útil. Vamos falar claramente, ou seja, do ponto de vista tático, do ponto de vista imediato, a repercussão foi imensa. Maior do que se ele tivesse montado uma rede com a blogosfera alternativa. Do ponto de vista de médio e longo prazo, é a confirmação de um problema que o PT enfrenta, que os governos Lula e Dilma enfrentaram, que foi o de não construir uma mídia democrática no país. Nós continuamos prisioneiros da mídia oligopolista. Então, para mim, mais grave do que ir ou não ir, dar ou não dar entrevista a fulano ou beltrano numa rádio ou numa televisão controlada pelo oligopólio, é saber o seguinte: nós, voltando à presidência da República, vamos quebrar o oligopólio da comunicação ou vamos continuar passando a mão na cabeça dessa gente que um dia nos agride, depois pede desculpa, no outro dia nos agride de novo, depois pede desculpa, depois nos agride outra vez, depois nos pede desculpa, e assim o país não vai saindo do lugar? Essa é a questão fundamental. Quanto à pessoa do Reinaldo Azevedo, de outros, vai haver muita gente
na extrema-direita, na direita, no centro e até na esquerda, que vai fazer seu momento de autocrítica. Agora, veja, a questão, de novo, é os setores populares, os setores de esquerda, aqueles que seguraram a onda nesse período, vão tomar medidas para quebrar as estruturas de poder que a direita tem ou não? Essa é a questão-chave. Porque, veja, eu acho ótimo que o Reinaldo Azevedo tenha se dado conta que ele contribuiu para crimes que foram cometidos contra o país. E acho que ele se deu conta parcialmente, não se deu conta completamente, porque quem viu a entrevista vê que ele faz uma meia-culpa pela metade, como muitos fazem pela metade. Porque o problema de fundo está lá atrás. Eles ajudaram a estigmatizar a esquerda brasileira. Eles ajudaram a criar a pauta, as pegadinhas, os memes, as frases, que depois foram ganhando audiência cada vez maior, criando um ambiente segundo o qual ser de esquerda no país era como ser judeu na Alemanha nazista. Essa turma que agora faz as suas autocríticas precisa fazer a autocrítica completa, reconhecer que contribuíram lá atrás. Mas eu não veja, se não quiserem fazer, que não façam. O problema é o que nós vamos fazer. Então, para mim, o que tem que ser cobrado do nosso companheiro Lula, o que tem que ser cobrado do PT, o que tem que ser cobrado da esquerda brasileira, é que diga explicitamente: se nós chegarmos à presidência da República outra vez, nós vamos acabar com o oligopólio da comunicação, nós vamos cumprir a Constituição, que diz que não pode ter isso, nós vamos garantir que exista uma mídia democrática, popular, ou nós vamos continuar passando a mão na cabeça desses meios de comunicação. Aliás, é curioso, né? Porque o Reinaldo Azevedo, ele mesmo reconheceu que quando criticava o PT, o governo Dilma, o governo Lula, ele era bem tratado. Claro, ele era uma pena de aluguel. E agora que ele começa a tomar outras posições, começou a ser perseguido. Pois é. Mas fazer o quê, né? O que nós temos que fazer é construir uma alternativa de comunicação potente. E, por exemplo, isso significa que a Globo não pode continuar sendo o império que é. No nosso governo, se nós voltarmos, na minha opinião, a Globo não poderá continuar sendo o império que é. É isso que eu diria sobre o tema que me foi perguntado. Maravilha, só queria complementar que o Reinaldo era bem tratado porque era um governo democrático, que nunca perseguiu jornalistas, né? Basicamente é isso. Posso ler os superchats agora, que já chegaram alguns, assim o pessoal fica estimulado a mandar mais, porque vê que eu leio e o convidado responde suas perguntas. Vamos lá. Ricardo da Silva falando: beijo, dona Conja Marília, Zambarda Foreves, parabéns, Sara. Deus te abençoe, meu querido. Nilson Ricardo: professor, o que fazer para derreter este 1/3 ou 1/4 do povo que apoia o Bozo? E a rejeição ao Bozo que bate recorde? Eu acho que ele queria falar rejeição ao Lula. Veja o fim da frase, que bate recorde 59%. Será que pode ser revertido até 2022? Ah, não, é o Bolsonaro mesmo. Ele quer dizer isso, né? Teria que derreter 1/3 ou 1/4 que apoia e favorecer essa... Se tem o receio, né, de que os 59% que o rejeitam, o Bolsonaro conseguiria reverter. Luciana Caldas manda uma pingadinha aqui pra gente, e a Vermelho Pimenta, que é o canal maravilhoso aqui no YouTube, a Dani Bezerra falando, que é de Fortaleza, falando: adoro Walter Pomar, uma das melhores cabeças do PT. Concordo que o Neuro Ciro Gomes é autoritário, prepotente e arrogante e nunca foi de esquerda. Ela sabe, porque ela é bem de Fortaleza. Então, mandem mais superchats, tornem-se membros. E quer falar mais, Vini, para ele complementar? Não, quero perguntar para o Walter Pomar fazer um questionamento, porque me parece que essa direita gourmet está completamente em frangalhos, né? Também com esse retorno do Lula, a questão da pandemia, essa briga deles é muito feroz com o Bolsonaro. Enfim, a condução do Bolsonaro é uma tragédia do ponto de vista pandêmico, né? O João Dória
parece que não deve emplacar mais tanto assim como presidente, não sei o que ele acha, se ele vem candidato ou não. O Luciano Huck eu acho que é uma piada, e inclusive eu acho uma piada porque nem ele sabe se ele quer ser, parece que ele fica naquele eterno vai, mas não vai. O João Amoedo é outra piada, mas o que eu acho curioso é a movimentação no entorno do nome do Eduardo Leite. Me parece, e isso que eu quero perguntar, porque eu posso estar errado, professor Walter, mas o que eu tenho visto os setores da imprensa e dessa direita gourmet, como você, de forma muito, muito feliz, categoriza, me parece que eles veem no Eduardo Leite essa coisa meio que eles buscam em alguém da direita. Um cara jovem, garotão, bonitão, não é o Dória, não tem aquela cara sei lá, de bunda mole do Dória, não é aquele, é da política, não é o Luciano Huck, que seria um aventureiro, um outsider, enfim, eu queria perguntar também o que você acha disso, se você acredita que existe essa construção, se não para 2022, mas a longo prazo, para que o Eduardo Leite seja uma figura nacional? Então, rapaz, eu vou lhe contar uma história aqui. Em 2018, uma dessas figuras que são de esquerda, que são muito convocadas para dar opiniões, para interpretar pesquisas, para analisar cenários, que são sempre tidas como oráculos, que falam coisas geniais, nós estávamos numa reunião da coordenação da campanha presidencial e essa pessoa, cujo nome eu não vou falar, ela disse: de uma coisa eu tenho certeza, Bolsonaro nunca vai ser presidente do país. Bom, 3 anos depois, essa pessoa continua sendo convidada para dar conselhos, continua sendo considerada um analista fantástico, e eu fico pensando assim, o que levou ela, naquele momento, a ter toda a certeza de que Bolsonaro não seria eleito? A minha impressão é que a gente subestima a força, o poder e a capacidade e a maldade da classe dominante brasileira. Então, quando você fala das características do Leite, ou quando você fala do Dória, ou quando você fala do Amoedo, do Ciro Gomes, provavelmente é tudo verdade. Mas isso não quer dizer que eles não tenham os meios para fazer figuras deste tipo ganharem uma eleição. Olha o Bolsonaro. Quer alguém cuja ficha corrida era mais indicativa de que ele não prestava para a presidência da República? E ainda assim, chegou lá com o apoio, com a cumplicidade de tanta gente que tem doutorado, que tem luzes, que sabe falar várias línguas. Como é possível um troço desse? Como é possível? Porque tem uma coisa chamada luta de classes no país. E se tem alguma coisa que a elite brasileira tem, é um ódio profundo pelo povo. E por isso eles vão ser capazes de fazer qualquer coisa. E eu acho que a gente não deve subestimá-los em nenhum plano. Não subestimar o Bolsonaro. Eu acho que esse derretimento que ele está tendo, que um colega chamou de emagrecimento, eu acho mais exato isso, ainda não é do tamanho necessário para tirá-lo do segundo turno. A preços de hoje, se tivesse segundo turno agora, ele iria ao segundo turno contra o Lula. Como é que pode? Vejam, comparem o cidadão, o cavernícola, com o José Sarney ou com o Temer. Esses dois governos causaram um dano profundo ao país. Mas, por conta disso, as candidaturas que eles apoiavam ficaram longe. Né? Lá em 89, o Ulisses Guimarães, tadinho, teve uma votação pífia. Em 2018, o Meirelles e o Alckmin se esborroaram. Entretanto, o Bolsonaro, que é o que faz o que faz, continua com 1/3 do apoio. Então, eu acho que a gente não deve subestimar. Eles têm enormes dificuldades. Eu concordo com o que você falou, Vinícius, que as dificuldades da direita gourmet são imensas. Mas vejam, e se eles conseguem tirar o Lula da disputa? Porque todo esse otimismo que começa a ganhar corpo entre nós se baseia num fato. O Lula voltou a ter direitos políticos. E quem é que decide sobre isso? É o povo? É o Supremo Tribunal Federal. Então, eu diria, só para ficar nesse exemplo, não falar de nada mais
conspirativo e fantasioso, eu diria que a gente tem que ter muito cuidado e fazer movimentos que sejam mais consistentes do ponto de vista de força, de mobilização, de organização dos setores populares, porque, indo mais além no raciocínio, se nós conseguirmos ganhar a eleição em 2022 ou antes, se a gente conseguir antecipar, ainda assim nós vamos ter um problema, que é vamos ganhar o país numa situação infinitamente mais difícil do que a que estava em 2003. E isso vai exigir um governo com muito mais força popular, organizada, com muito mais apoio. Essa ideia que muita gente nossa tem, de que, bom, o Lula está aí, o Lula vai resolver o assunto, nos desguarnece. Se nós não chamarmos para nós mesmos a tarefa de ampliar a organização, a formação, a comunicação do povo, a gente pode estar, na verdade, contribuindo para que nós não tenhamos êxito, mesmo que a gente ganhe as eleições. E como eu já falei, eu repito várias vezes, repito sempre que posso, 2022 está muito longe. Está muito longe. Ou a gente antecipa a disputa, eu sou favorável de defender que se faça o impeachment do Cavernícola e se antecipe as eleições presidenciais. O país não merece ter 400, 500 mil mortos, e é disso que se trata, não é de outra coisa. É assim que eu vejo o quadro. Agora, se eu fosse gaúcho, eu colocaria minhas barbas de molho, porque como eles estão numa situação de não ter alternativa muito boa, eles podem escolher algum nome que tem essas características que você falou. Veja que o Huck tinha um pouco essa pegada, tá certo? Querer aparecer uma figura com cara de Mauricinho, jeito de Mauricinho, pose de Mauricinho, discurso de Mauricinho, um Mauricinho. Eu acho que eles podem ir por esse caminho, sim. Complicado. Professor, enfim. deixa eu perguntar uma coisa, continuando só no seu raciocínio, porque o impeachment não leva a novas eleições, né? Leva ao vice assumir. Tem dois perfis aqui no chat muito preocupados com o Mourão e o tal do Partido do Exército. Se eles depois iam realmente gostar do poder e não querer sair mais, como aconteceu em 64. Veja, nós temos, primeiro, o Partido Militar já está no poder. O presidente é militar, o vice é militar, tem ministros militares, tem 8 mil militares em posições oficiais de governo. Então, assim, não é que se chegarem, eles já estão lá. Segundo, a defesa do impeachment é uma obrigação moral. Eu acho que a gente não deve aceitar esse raciocínio de não vamos defender o impeachment porque se tiver o impeachment, entra tal fulano. Tem que defender o impeachment do Bolsonaro, do Mourão, deste governo. Terceiro, vamos fazer pressão sobre o Congresso, para o Congresso aprovar uma legislação que já está lá. Tem uma PEC que já está lá que diz que, em caso de afastamento do presidente, convocam-se novas eleições. Se nós tivermos maioria pelo impeachment e pressão social, vamos lutar para ter antecipação das eleições. Claro que pode acontecer isso que os internautas estão falando. Claro que pode. Ou seja, a gente tem uma vitória parcial e eles terem uma vitória parcial. Porque afastar o Bolsonaro também é uma necessidade que alguns setores da direita têm. Então, pode sim acontecer esse cenário do afastamento do Bolsonaro ser seguido pela posse do Mourão e não pela convocação de novas eleições. Diria até que esse é o mais provável de acontecer. Agora, qual é a alternativa a isso? Dizer que o cara pode continuar governando? Não vamos fazer nada? Como eles não vão fazer a coisa certa, nós não vamos fazer coisa nenhuma? É esse o raciocínio? Eu não me sinto moralmente confortável com isso. Eu quero falar, não é só um problema de cálculo político. O meu cálculo político é cada dia a mais do Bolsonaro é sangrar o povo brasileiro e abrir chance para ele se recuperar. Esse é o meu cálculo político. Agora, tem um cálculo moral, na ausência de palavra melhor, que é o seguinte: não dá para aceitar que um cavernícola e um governo que estão fazendo o que estão fazendo tenham o direito de continuar governando. Mas de onde eles tiraram esse direito? Das eleições de 2018? Não é. Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, o Lula poderia ter concorrido às eleições. E se o Lula poderia ter concorrido às eleições, o Bolsonaro não teria sido eleito. Portanto, a decisão do Supremo, que devolveu os direitos políticos ao Lula, é a confissão
de que foi cometido um crime de fraude eleitoral em 2018. Por isso, não tem nenhuma justificativa do tipo, não, ele foi eleito, mesmo fazendo um governo horrível, ele tem o direito de ficar até 2022. Não tem direito nenhum. É produto de uma fraude descarada, que a própria justiça reconheceu. Então, do ponto de vista moral, eu não me sinto confortável com a ideia de que, bom, porque a direita não vai fazer nada, a gente então também não deve fazer coisa nenhuma. Não, vamos defender a coisa certa. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente fica discutindo isso tudo, hoje é dia 2 de abril. 31 de março, 1 e 2 de abril, foi o golpe militar. O golpe militar começou em 64, gerou uma ditadura, e num determinado momento, em 79, foi aprovada a lei da anistia. A anistia que nós defendemos era uma anistia ampla, geral e restrita. E não incluía anistia para os torturadores, para aqueles que tinham assassinado, para os que tinham desaparecido corpos. Não foi essa anistia que foi aprovada. Foi uma anistia que não foi restrita e, além do mais, foi uma anistia que protegeu os torturadores, na prática. Agora, foi uma conquista naquelas circunstâncias. Naquelas circunstâncias concretas, permitiu que 53 presos políticos saíssem da cadeia, que milhares de exilados voltassem para o país, que outros milhares de pessoas recuperassem seus direitos políticos. Então, mesmo vitórias parciais são úteis. Então, eu não acho que a gente deva, por conta de uma preocupação correta, com a qual eu estou de acordo, do risco do que pode vir a acontecer, tá certo? Eu não acho que, por causa disso, a gente não deva fazer nada e ficar esperando 2022. Na minha opinião, esperar 2022, achar que é lá o confronto com o Bolsonaro, é um erro imenso. O confronto é agora, no momento em que ele está com dificuldades. Gente, muito obrigado, professor Walter. Eu vou pedir aqui para a gente fazer uma pequena paradinha para que a gente mostre uma matéria rapidamente, só para noticiar aqui, que foi divulgado pelo The Washington Post lá nos Estados Unidos hoje. Colocar também o tweet do Felipe Neto, se já tiver na agulha aí, Marília. E se você quiser também, Marília, falar sobre aquela matéria, aquela coluna que a gente disse hoje sobre bolsonarista arrependido, para a gente perguntar um pouco para o professor Walter. Gente, esse aqui é o tweet que eu falei do Felipe Neto. O jogo virou. Eu fiz coro ao cobrar que o PT tivesse inteligência de não lançar candidato para fortalecer a frente ampla. Com a elegibilidade do Lula, tudo muda. Vamos ver quantos terão a coragem de fazer aquilo que exigiam do PT. Afinal, para derrubar o Satã, essa é a via e todos sabem. Isso aí, quem está falando isso daí é uma figura que movimenta, se for juntar todas as suas redes, YouTube, Twitter, Facebook, Twitch, que é outra coisa, né? Twitch e Twitter são coisas diferentes. Ele engaja cerca de 80 milhões de participações, de curtidas, de visualizações. Curtidas não, de visualizações no geral. Quando um guri desse, que fala para as novas gerações, fala isso, eu vejo como uma coisa importante. Eu vejo. Marília, tá com a matéria aí do The Washington Post? E aí já emendar uma pergunta. Diga. Você me mandou aonde? Achei, tá na mão, desculpa, só agora que eu vi. Foi o patrão que mandou. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, gente. Desculpa, tá na mão. Não precisa de... Aqui, olha só. Do Washington Post de hoje, opinião, Bolsonaro brasileiro, como é que é? Brasil Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro falhou ao interromper... Bolsonaro do Brasil, mas enfim, o presidente do Brasil, né? Falhou a interromper a Covid, agora ele pode estar mirando na democracia. Então, ele não conseguiu parar a Covid, agora está mirando em parar a democracia. E aí, eu preciso ler isso aqui? Não precisa ler, não. Você leu? Eu li aqui rapidamente enquanto eu ouvi o professor falando. Basicamente, o The Washington Post lançou agora um editorial sugerindo o impeachment do Bolsonaro. Queria perguntar aqui ao professor Walter Pomar se essa pressão externa pode ajudar nessa onda. Sem áudio, professor. Veja, eu quero que esses gringos fiquem de boca calada. Na boa. O governo Obama, que tinha como vice-presidente o Joe Biden,
foi responsável pela espionagem contra o governo Dilma, foi responsável por alimentar a chamada Operação Lava Jato, foi responsável pela conspiração que houve contra a democracia no Brasil. O Trump, quando entra, se alia ao Bolsonaro. E agora volta o Biden, que era o operador dos esquemas clandestinos de interferência na vida política brasileira. Então, assim, eu quero que esses caras fiquem de boca calada, não se metam. Eles não têm que se meter na vida política brasileira. Ponto. Quem vai escolher se é o caso de derrubar o Bolsonaro ou não, o que tem que ser feito com o Bolsonaro, somos nós. Esse tipo de interferência que os Estados Unidos fazem é inaceitável. Não importa qual seja. E eu não vou, por conta de que, eventualmente, eles têm uma posição similar à posição que a gente defenda, eu não vou aceitar que eles opinem. É o fim da picada. Entendeu? Eles não podem fazer isso. São de uma arrogância. A gente viu recentemente o bate-boca entre o Biden e o Putin, ou entre o Biden e os chineses, que disseram para eles, olha, se metam com os problemas do seu país, que são gravíssimos, e deixa que a gente resolve os nossos problemas. E vamos lembrar, essa turma é culpada pela situação que a gente vive, porque não haveria Bolsonaro se não houvesse a condenação, prisão e interdição do Lula. Não haveria tudo isso se não houvesse o golpe contra Dilma. E o dedo dos Estados Unidos está nisso tudo, né? Então, é assim que eu penso. Em relação a isso que você falou do Felipe Neto, veja, eu acho ótimo que ele esteja assumindo uma posição favorável ao Lula. Assim como eu acho ótimo que o Reinaldo Azevedo ontem tenha mandado olhares de amor, porque era amor, né? Era um negócio assim, ele estava embevecido. Acho que, inclusive, embevecido, talvez, porque depois de ter feito tanta canalice, ele não teve de volta a canalice que, tá certo? Ele lançou contra nós. Talvez seja por isso, não sei. Mas o fato é que eu acho ótimo que o Felipe Neto esteja com essa posição. Mas eu queria chamar a atenção para um problema que aparece nesse texto do Felipe Neto, que é o seguinte. Veja, o nosso problema não é só ter uma candidatura com chances de ganhar as eleições. O nosso problema é ter um programa para o país. Um programa de transformação do Brasil. Não é uma pessoa que vai salvar o país. Tem uma pessoa que tem mais votos. Não, é um programa de transformação do país que corresponde aos interesses de uma camada do povo brasileiro. Então, quando o Felipe Neto dizia, né, o que ele está dizendo é, antes, quando o PT aparentemente não tinha um nome eleitoralmente forte, eu queria que o PT abrisse mão de ter candidato. Agora que o PT tem um nome eleitoralmente forte, eu quero que os outros abram mão. Nesse raciocínio dele, só tem a superfície do problema, que são os votos. Mas o que de verdade conta, pensando no médio e longo prazo, é qual é o programa para o país? Que tipo de transformação a gente quer fazer? E nisso daí, a gente está muito atrasado no debate no país, porque mesmo esses formadores de opinião, que falam com 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de pessoas, ficam na superfície. A questão é saber o seguinte, nós vamos fazer o que com o sistema financeiro? Nós vamos fazer o que com o agronegócio? Nós vamos fazer o que com o sistema judiciário? Nós vamos fazer o que com as polícias militares? Nós vamos fazer o que com as forças armadas? Nós vamos garantir como qualidade de vida e liberdades democráticas para o brasileiro? Esse debate programático é essencial. Sem esse debate programático, a gente vai voltar a uma época em que a gente empenhava o nosso futuro às pessoas geniais. Eu não sou dessa turma. Eu não acredito nisso. Eu acredito na vida política movida com dezenas de milhões de pessoas com clareza sobre que tipo de país a gente quer construir. E por isso eu bato palmas para o fato dele estar apoiando o Lula, mas eu convidaria ele a dar um passo a mais, que é perceber que a gente tem que ter o Lula presidente porque o Lula expressa um programa de transformação do país. Não é porque ele é simpático, não é porque ele é legal, não é porque ele tem voto. É porque ele significa a possibilidade de a gente voltar a ter direitos sociais, voltar a ter liberdades democráticas, voltar a ter soberania. Eu pediria esse passo além, entendeu? Até porque, pelo que ele coloca, é como se fosse uma imposição até um pouco arrogante, que assim, da mesma forma que, beleza, ele tá girando em torno do Lula nesse momento, mas se não for o Lula, ele vai querer exigir que o PT apoie qualquer outra figura que ele ache que seja importante para derrubar o Bolsonaro. Então,
É que, na verdade, tem um problema, tem uma parcela da população brasileira que tem uma visão da política que é muito superficial, que é uma visão da política como se fosse um conflito entre pessoas, e não como se fosse uma disputa entre programas que expressam os interesses das grandes classes sociais que tem no país. Aí tem uma despolitização muito grande no nosso país. Culpa também nossa da esquerda. Nós temos que fazer um esforço muito grande para politizar de novo as pessoas. E politizar é entender quais são as grandes questões que estão em disputa. E além das pessoas. Por exemplo, eu não vou pedir a ninguém, nem na esquerda, nem no centro, nem na direita, que abra mão de ter candidato. Os partidos políticos existem, as posições políticas existem, tem o direito de ter candidato e disputar. Tem o direito. O PT chegou à força que teve porque durante anos marcou posição, ficou isolado, defendeu o que acreditava. Do mesmo jeito que a gente agora, no meio dessa pancadaria toda, nós sobrevivemos porque enquanto alguns dos que hoje estão fazendo autocrítica, nós não dobramos a espinha e continuamos defendendo o que a gente acreditava. Se a gente tivesse aceitado essa ideia de que a maioria tem sempre a razão, a gente tinha cometido suicídio. E nós não fizemos isso. Então, eu não vou pedir que os outros, por método, eu não vou pedir que ninguém abra mão do direito de defender sua posição. Agora, eu acredito nas posições que nós defendemos e vou lutar para que elas vençam. E que bom que a gente tem a possibilidade de ter um candidato forte como o Lula, que facilita a coisa. E facilita por quê? Porque ele consegue dialogar com camadas da população que foram enganadas. Enganadas, eu quero deixar isso claro. Eu não acho que os empresários tenham sido enganados. Eu não acho que a cúpula das Forças Armadas tenha sido enganada. Eles sabiam que estavam colocando um cavernícola. Agora, tem camadas do povo que foram enganadas. Camadas do povo que foram levadas a crer que o Bolsonaro ia melhorar a vida. E o Lula dialoga com essas camadas. E por isso é bom que ele possa ser o nosso candidato. E por isso eu acredito que a elite está atrás de um jeito de tirar ele da disputa de novo. Essa é a crença que eu tenho. Professor, eu uma vez fiz um estudo de análise acerca de mapa eleitoral. Eu peguei o Rio de Janeiro como exemplo, porque o Rio de Janeiro tem uma nuance, tem uma característica meio engraçada, meio complicada do ponto de vista eleitoral. Eu peguei a eleição de 2014 e eu fui estudar os mapas. E isso que você está falando, eu concordo muito, porque me assustou que nas regiões onde o Aécio Neves ganhou de lavada, foi também regiões onde o Marcelo Freixo eram colégios, redutos eleitorais também Marcelo Freixo. E eu não estou aqui falando que eles dividiram voto, não é isso. Eu tô aqui tentando me apegar a uma questão de classe social mesmo. E, por outro lado, regiões onde o Bolsonaro e o Eduardo Cunha estouraram a urna de tantos votos foram regiões onde a Dilma Rousseff ganhou. Então, acho que é muito relevante isso que você fala acerca do Lula dialogar com determinados outros setores parcelas da população. Mas antes de pedir para você comentar isso, eu quero aproveitar que tem quase 2.000 pessoas assistindo e fazer o meu choro de novo. Tornem-se membros, mandem superchats. Isso nos ajuda muito com o trabalho. Dá aquela pingadinha aí, qualquer coisa que puder ajudar, você vai estar ajudando o trabalho do DCM. Inclusive, de aproveitar, os superchats são lidos aqui, prioritariamente. Pedir para a Marília ver se já tem mais pergunta para o professor. Eu acho que chegou. Enquanto a Marília vai lendo, vocês vão dando já aquela ajudinha. Isso mesmo, eu vou ler aqui. Deixa eu me posicionar aqui para o pessoal me ver direitinho. Olha só, Sérgio Souza, qual será o peso nas eleições de 22 dos quase 7 tera de mensagens ainda a serem divulgadas? Está falando da Operação Spoofing. Thelma Brandão, a reinserção da volta da esquerda na mídia ainda é muito tímida. Precisou de uma pandemia para colocar em xeque as mazelas e atrocidades deste governo. Corda Bamba, boa tarde, Marília, Vinícius Pomar e comunidade. Hashtag fecha a boca Bolsonaro. Cláudio Cavendish, adorei o Bença Tia Marília do Cláudio Talismã. Vocês podiam falar do ataque aos aposentados que vários youtubers estão falando? Sou aposentado do INSS. Virgínia Toda Pura, Merry Christmas, Sarita
Cília, querida, com carinhas e corações e fora Bozo. Espero que a Sara esteja acompanhando. E lembrando que a Virgínia Toda Pura sempre usa os centavos 13 para marcar aqui território do número 13, tão querido por grande parte da nossa audiência. José Rodrigues, Pomar, me responda o seguinte: imagine que o Bolsonaro caia e não tenha novas eleições. A direita não se fortaleceria e se voltariam todos contra o PT? Marcos P. Veloso é novo membro do canal. Vini, faz aí o seu simbolinho, eu faço o meu. Coração para você, meu querido. Aproveite suas recompensas. Qualquer dúvida, escreva para mim. Jorge Micherian Filho fala boa aula. E Ran Cruz mandou agora falando: Walter é muito necessário para o nosso campo. Realmente é precioso, maravilhoso. E obrigada por estar aqui conosco. Então, as perguntas que foram direcionadas, né? Numa eventual queda do Bolsonaro e sem novas eleições, se a direita ia se fortalecer. E, enfim, mas como o professor Walter já explicou, né? O foco agora é derrubar o Bolsonaro. Como a gente vai se prevenir disso, né? Desse fortalecimento da direita, enfim. E a outra pergunta, qual era mesmo? Você lembra? Isso mesmo, dos 7 teras de mensagens. Então, eu acho que esses 7 teras de mensagem, eles vão confirmar algo que a gente já sabe, que a elite brasileira, o sistema judiciário, o Congresso Nacional, as estruturas de governo, elas não respeitam nenhuma das aparências, nenhuma das regras, nenhuma das legislações que são ditas de público como sendo indispensáveis para um regime democrático e para uma justiça que seja realmente justa. Aquilo que já veio à tona mostrou o nível de promiscuidade que havia. Agora, o que ainda falta para vir à tona vai nos fazer entender por que determinados juízes da Suprema Corte andaram tão rápido para tomar decisões surpreendentes nos últimos meses. Porque, na minha opinião, eles querem colocar tudo isso que está ali debaixo do tapete. Porque tudo vai deixar claro o grau de promiscuidade, de ilegalidade com que se pratica a justiça, o governo e a ação parlamentar no nosso país. Em relação a esse tema da derrubada do Bolsonaro, tudo vai depender de quem vai derrubá-lo. É óbvio que quando você diz se Bolsonaro sofrer o impeachment e se Mourão for empossado, significa que quem decidiu os acontecimentos não foi a esquerda. O nosso esforço é para que seja. Entende? Esse não é o único cenário possível. Há outros cenários. Eu lembro o caso de 1992. Em 1992, nós conseguimos tirar o Collor e havia uma discussão sobre se era melhor ou se era pior que o Itamar assumisse. E prevaleceu na esquerda brasileira, inclusive no PT, em parte do PT na época, o de que era bom deixar o Itamar. O que nos levou a não fazer oposição como deveria ser feita ao governo Itamar e permitiu a eles, por dentro do governo Itamar, construir a alternativa Fernando Henrique Cardoso, que nos derrotou no primeiro turno nas eleições de 1994. Então, o nosso problema hoje tem semelhanças com o daquela época. Nós temos que fazer um movimento amplo para tirar o Bolsonaro, temos que fazer um movimento cujo objetivo é convocar novas eleições, não cometer o erro daquela vez, e caso as novas eleições não sejam convocadas, continuar fazendo oposição dura ao governo que sobreviva à queda do Bolsonaro. Porque vamos nos entender, a armadilha que essa turma criou para o país não vai desaparecer no dia que o Bolsonaro cair. Não vão surgir vacinas do dia para a noite. Não vão surgir empregos do dia para a noite. Até porque o Mourão é cúmplice dessa política, assim como todo o governo. É preciso outro governo. E, portanto, o nosso real problema é ou conseguir resolver tudo, derrubando a todos e convocando novas eleições, ou continuar enfrentando a política deles, seja encabeçada pelo Bolsonaro, seja encabeçada pelo Mourão, seja por quem for. O problema é desse tamanho. Ele não se resolve, na minha opinião, não defendendo a coisa certa. A coisa certa é, não dá para tolerar um genocida na presidência da República. Professor, o que eu acho curioso
é que eu fico, às vezes passa assim, alguma coisa na televisão ou outra, parece que o jornalismo da grande mídia, ele vai naturalizando esse absurdo do Bolsonaro, vai falando assim, morreram mais 4 mil, 3 mil e poucos hoje em dia, Bolsonaro fez isso, falou aquilo, ameaçou não sei quem, e muda, como se nada tivesse acontecendo. Então eu acho isso extremamente, não é apenas curioso, é uma coisa, né, Marília, é uma coisa que, assim, vai minando a gente também, né? Acho que o professor caiu aqui, voltou Tá aqui, rapidamente. Tá aqui. Vai acender a luz. Opa, peraí, De eu luz. que mutei. Nossa! Melhorou gente, muito. O pessoal compreende, né? Situação Até na tava meio Rede Globo técnica acontece. aqui. Tudo bem que a gente estava falando do Bolsonaro, mas não precisava exagerar, né? Marília, queria perguntar se já chegou mais alguma pergunta para ele, se não tem uma Chegaram perguntas muito boas, e eu queria fazer uma sobre a transição do Trump para o Biden. Não trouxe uma mudança radical e rápida nos Estados Unidos em relação ao controle da pandemia? Você considera isso? Sim, em termos da pandemia. Veja, do ponto de vista. Na campanha eleitoral, muita gente aqui no Brasil se encantou pelo Biden, esquecendo quem era o Biden e quem era o Partido Democrata. A minha opinião naquela época foi dizer que, para o povo dos Estados Unidos, não havia dúvida nenhuma de que o Biden fosse melhor. E a vida está mostrando isso no plano do combate à pandemia. O fato deles terem acelerado a vacinação reduziu violentamente as mortes e as contaminações. Agora, do ponto de vista do mundo e da América Latina, é outro assunto. O governo dos Estados Unidos é o governo dos Estados Unidos. E o Biden é um imperialista, um guerreirista, alguém ligado ao chamado Deep State, aos interesses do Pentágono. E por isso, as tensões internacionais continuam escalando. Continua tendo tensão internacional com a Rússia, com a China. E aqui na América Latina, as pressões não pararam. Por isso, como você disse, do ponto de vista do povo dos Estados Unidos, no que diz respeito à vacina, sair o Trump e entrar o Biden foi uma melhoria imensa, imensa. Só simbolicamente de tirar o Trump, era isso que, para mim, eu como esquerda, não é que eu sempre falei, eu não estou torcendo para o Biden, eu só estou torcendo para o Trump sair. Enfim, era o jeito. Vamos lá, eu vou de baixo para cima agora. Cristina Bicudo foi a última a mandar o super sticker muito fofo, obrigada, é a Perinha. Tereza Domingos manda o limãozinho siciliano, façam isso, mandem super stickers, isso dá o maior estímulo pra gente. Luísa Copieté, Pomar, em debate que fizemos no Sindicato dos Professores em Guarulhos, você afirmou que não havia fascismo. Você continua com essa posição? Deixa eu ler mais uma, depois você responde. Zuleika Jorgensen Malta Nascimento, fiz muita atividade com o PT e meia dúzia de militantes no centro do Rio de Janeiro, defendendo a candidatura de Wilson Faria. Conhece? A prefeitura da cidade. Han Cruz, Walter é muito necessário para o nosso campo. São esses os superchats, mandem mais, pessoal, e temos espaço aí para mais membros, estou esperando. Sigam aí apoiando o nosso jornalismo. Vamos lá, Walter, por favor, essas duas perguntinhas aí. Eu continuo achando que o governo Bolsonaro, ou governo, não é fascista. O Bolsonaro é um neofascista, mas o governo não é. E a prova de que não é isso aqui. Nós não estaríamos aqui se o governo Bolsonaro fosse um governo fascista. O governo fascista, como o do Mussolini, na Itália, ou um governo nazista, como o do Hitler, ou um governo salazarista, ou franquista, para pegar esses 4 exemplos europeus, onde houve, de fato, experiências fascistas, eles não toleram nenhum grau de liberdade política para a classe trabalhadora. E mesmo os antecedentes, ou seja, o período em que ainda havia liberdades antes de começar uma clara ditadura fascista, tá certo? Mesmo nesse quesito, há diferenças imensas em relação ao que é o fascismo histórico e o que é o bolsonarismo. Agora, repito, o Bolsonaro tem claríssimas inclinações fascistas. E a depender de como a situação evolua, podemos chegar a essa situação. Então, são duas coisas diferentes. Acho que, da nossa parte, entretanto, muitas vezes o pessoal fala que o Bolsonaro é fascista, neofascista, etc. E, de novo, não tira as devidas conclusões a respeito disso. Para ser mais exato, tira uma conclusão falsa, que é
Para combater o fascismo, precisamos de uma frente ampla. É uma conclusão falsa. O fascismo não foi derrotado por frentes amplas. Para começar, o nazismo foi derrotado pelo Exército Vermelho Soviético. O fascismo italiano foi derrotado pelas guerrilhas lideradas pelos comunistas, que colocaram, num certo momento, Mussolini e sua corte pendurado de cabeça para baixo, tá certo? Foram executados. Então, não foram... o salazarismo em Portugal, o herdeiro do salazarismo, foi derrubado por uma revolução popular. O único local onde um governo de orientação fascista foi derrotado num esquema de frente ampla, entre aspas, foi na Espanha, em que houve a percepção de que se eles não fizessem um recuo, ia ter o mesmo destino de Portugal. Então, essa ideia de que a frente ampla derrota, isso aí é uma... Mas é isso que muitas pessoas tiram como conclusão da ideia de que é fascismo. Agora, a outra conclusão não tiram. É a mesma coisa que eu falava antes, a gente fala que é um governo miliciano, fala que é um governo genocida, fala que é um governo neofascista e, vamos esperar 2022 que a gente disputa as eleições com eles. Quer dizer, não dá para ser esse raciocínio. E o caso que você citou, Marília, do Trump, é um dos motivos pelos quais é um erro esperar 2022. Porque, veja, o Trump chegou à eleição dele, ao 2022 dele, em péssima situação. É como se a eleição fosse aqui no Brasil agora, no auge da crise econômica e social e no auge da pandemia. Isso custou muito caro para o Trump. E, mesmo assim, ele só perdeu a eleição porque houve um levante popular nos Estados Unidos. A partir daquele episódio do cidadão negro que foi sufocado, houve um levante, no meio da pandemia, houve um levante popular. E qual foi o efeito do levante popular? Não foi derrubar o governo Trump, foi sensibilizar camadas do povo que não haviam votado na última eleição e que votaram na eleição e derrotaram o Trump. Votaram contra o Trump. Aqui no Brasil, se as eleições fossem agora, pegariam o Bolsonaro num péssimo momento, no auge da crise econômico-social e no auge da pandemia. Porém, não ocorreu aqui no Brasil um grande levante popular contra esse governo. E é por isso que eu digo de novo, se a gente diz que esse governo é um monstro, vamos agir em relação a ele como ele merece. E não ficar com esse comportamento que eu acho tão estranho, que é, na hora de pintar o inimigo, a gente pinta com as cores mais terríveis. E na hora de dizer o que a gente tem que fazer, a gente é pianinho, pianinho, pianinho. Aí eu não consigo entender a lógica. Por isso que eu defendo que a gente tenha, entre outras iniciativas, achar maneiras de retomar as ruas, retomar a mobilização popular e construir uma frente de esquerda nesse país. Construir uma frente que envolva o PT, que envolva o PSOL, que envolva outras organizações de esquerda, centrais sindicais, sindicatos, movimentos populares, todos os tipos de setores democráticos que estejam dispostos a resolver aqui e agora essa parada. Deixar para o momento previsto no calendário normal é deixar para ele recuperar posições. Recuperar posições. E pode chegar em 2022 em condições de fazer aqui o que o Trump tentou e não conseguiu fazer lá, porque estava no péssimo momento dele. Marília, tem mais alguma questão aí para o professor Walter Pomar? O pessoal Eu tenho uma questão. Claro. A Sociedade de Proteção dos Animais e dos Professores diz que a gente não pode ficar muito tempo em frente a esses equipamentos, que isso mata. Eu tenho uma questão. Tá, vamos fazer a última rodada, então. Agradecer demais a sua disponibilidade. E o pessoal está aqui conclamando a ir às ruas, perguntando como seria, então, essa forma de mobilização imediata. Tem gente sugerindo greve geral até a vacinação para todos. Que mais? Na verdade, não chegou, não. A Cristina Bicuda, eu já falei, né? Não chegou mais nenhum superchat, pessoal. Hoje está difícil. Acho que eles gastaram tudo no café da manhã, que foi bombado hoje de superchat, porque era aniversário da Sara e ela estava presente. Mas então, gente, muito obrigada aí pelos comentários. Eu quero comentar, então, sobre rapidamente esse artigo que eu achei muito interessante, o Kiko falou hoje na live do meio-dia. E vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha só. Meia Culpa se chama o artigo da dramaturga Becky Corish.
Voltando ao outubro de 2018, 55% dos votos, quantos idiotas, incluindo eu. E aqui ela relata a cena do crime. Olhei para os dois lados, dei um dane-se e apertei. Primeiro 1, depois o 7, formando o terrível 17. Em seguida, o tiro derradeiro, a tecla verde de confirma. Pronto, estava consumado o ato político mais estúpido que eu poderia ter cometido na vida. Perdoe-me, porque eu ainda não consegui me perdoar. Eu só tenho um detalhezinho aqui que ela ficou, logo que ela saiu, ela estava muito triste de ter votado. Assim que ela votou, ela se arrependeu e diz: não fiquei feliz. A verdade é que eu estava torcendo para ninguém ganhar. Então, nesse sentido, essa frasezinha aí para mim salta aos olhos, porque é a falsa equivalência, né, professor? O que você acha desse tipo de arrependido que agora vem pedir perdão publicamente? E você acha que num eventual confronto, Lula e Bolsonaro, ela vai ter a noção da besteira? Veja bem o seguinte, eu não conheço essa pessoa, então eu não posso fazer nenhum tipo de avaliação sobre ela. O que eu posso falar é em geral. Já está havendo muita gente que votou no Bolsonaro e se arrependeu. E que, no futuro, poderá votar ou bem numa candidatura de esquerda, ou poderá votar numa candidatura de direita ou de centro. Ou seja, o arrependimento sobre o que foi feito em 2018 não significa necessariamente um voto pela esquerda. E os motivos do arrependimento não necessariamente são motivos de esquerda. Tem pessoas que podem se arrepender com Bolsonaro por outras razões. Por exemplo, porque ele está criando um ambiente que ressuscita, na opinião dessas pessoas, a força da esquerda. Tem gente que está furiosa com Bolsonaro porque ele está criando um ambiente para o PT e para a esquerda voltarem a governar o país. Então, os motivos são variados. O que eu acho que a gente tem que ficar atento, eu não gosto de psicologizar as atitudes políticas. Eu não acho exatamente que as pessoas foram estúpidas, no sentido... o que acontece é que pessoas do povo, pessoas da classe trabalhadora, setores democráticos, que votaram no Bolsonaro, essas votaram em alguém que nunca corresponderia aos seus interesses. Mas houve aqueles que votaram no Bolsonaro sabendo no que estavam fazendo. Esses daí não merecem espaço, perdão, nem autocrítica, nem espaço para autocrítica. O grande empresariado, os donos do oligopólio da mídia, os comandantes das Forças Armadas, essas pessoas conheciam o Bolsonaro, sabem por que ele foi expulso das Forças Armadas. E ainda assim votaram. Por quê? Porque estavam dispostos a qualquer coisa para impedir que o Fernando Haddad, que, como vocês sabem, é um perigoso, ultra-radical, revolucionário, jacobino, carbonário, tá certo? Chegasse à presidência da República. Olha que maluquice! Olha que maluquice! Isso sim, no caso dessas pessoas, eles criaram uma imagem sobre o que é a esquerda brasileira e votaram sabendo o que era o Bolsonaro. Mas qual é a conclusão que a gente deve tirar daí? Eu não gosto do psicologizar por causa disso, porque eu vejo sentido no voto dessa gente. Eles não estão dispostos a ceder em nada. Eles não estão dispostos a aceitar salário mínimo para empregada doméstica. Eles não estão dispostos a aceitar auxílio emergencial de R$600. Eles não estão dispostos a aceitar que esse país tenha saneamento para 100% da população. Eles não estão dispostos a ter educação pública. Eles não estão dispostos a garantir dinheiro para o SUS. Então, eles estão certos. Eles foram atrás e iriam atrás de qualquer canalha. Pode ser o Leite, o Amoedo, o Huck, pode ser o Dória, pode ser o Escargot, pode ser o Bolsonaro, qualquer canalha, para impedir que o povo brasileiro tenha uma vida digna. Então, essa turma não cometeu nenhum desatino. É que eles engolem qualquer coisa para impedir que o povo viva melhor. E eu acho que nós temos que ter... Eu acho que não deve psicologizar por causa disso, que nós temos que ter consciência que o Bolsonaro é, num certo sentido, o cara certo na hora certa. É o cara ideal. É a cara dessa elite que gosta de posar de gourmet, mas que, no fundo, é aquela coisa do retrato de Dorian Gray, né? Eles são horrorosos. Essa elite brasileira é um horror. É o Bolsonaro. E aí eles olham para o Bolsonaro e dizem... E não gostam do que vem. Mas é bom que a gente se acostume, porque essa é a cara da elite brasileira. A cara da elite brasileira não é a coisa bonitinha, arrumadinha. É essa coisa cavernícola.
é um horror, entendeu? Por isso é que eu não tenho... Eu acho importante que as pessoas da classe trabalhadora, dos setores médios que percebam o erro que cometeram, mas tem que perceber o conjunto da coisa. Perceber por que havia esse ódio plantado contra nós. Não era porque nós estávamos fazendo coisa errada, é porque a gente estava fazendo coisa certa. O ódio contra nós é porque nós queríamos melhorar a vida do povo. Esse é o motivo do ódio. Parece parecer terrível, mas esse é o motivo real. E Sim, quando você fala ataca diretamente os privilégios da classe média, né? Da classe média alta. Eu só queria... Todo mundo apaixonado por você, viu? Tinha gente que não te conhecia, queria saber onde mais eles podem te ver. Se tem algum programa frequente ou permanente no YouTube. Não. Vai ser convidado mais vezes, então, aqui, Walter. Quando você quiser aparecer, a casa está sempre aberta. Sim, senhor. E uma coisa, quando você fala dessa nuance da nossa elite, da canalice, né, da nossa elite dominante, nossa classe dominante, Walter, me vem muito a imagem desses empresários em Belo Horizonte que tentaram tomar a vacina de forma clandestina. Eles compraram a vacina, só que se lascaram, tomaram um soro. Mas, e só descobriram porque... E se bobear, falaram isso até para livrar a cara deles, porque se a gente for parar para analisar, eles estavam cometendo um crime ali. Porque se eles tivessem comprado vacina e tomado de forma clandestina, eles estariam tirando vacina de gente que era para estar sendo imunizada, gente do grupo de risco. Esse é o caráter dessa pessoa, dessa classe dominante brasileira, que o Walter muito bem colocou. Diga, que não é... Veja, eu estava ouvindo a Marília falar, eu não tenho nenhuma simpatia pela lógica da classe média, mas o problema é quem paga, né? O problema é o grande empresariado, são os mega empresários, essa gente que é bilionária, que é dona do agronegócio, que é dona dos bancos, que é dona das grandes empresas de comunicação, que é dona das grandes empresas de exportação e importação. É essa gente que tem dinheiro a rodo e que comanda a política e influencia os setores médios. Os setores médios são uma parcela da população curiosa, porque eles conseguem ter mais raiva do pobre do que do rico, embora o prejuízo à vida deles real seja causado pelos de cima. Mas eles têm medo de que os de baixo ascendam, porque vão perder status, vão perder privilégio, e porque os de cima são mais inatingíveis, são mais difíceis de pegar. Por exemplo, você pega o caso que eu citei antes, né, do saneamento. É um negócio terrível que a gente viva num país onde grande parte da população brasileira não tem direito a viver em casas com saneamento. Mas por que isso acontece? Porque precisa ter investimento muito pesado. E para ter investimento muito pesado, tem que tirar dinheiro dos bancos, do sistema financeiro. E aí vem o cidadão de classe média e diz: querem mexer na minha poupança. Não quero mexer na poupança de ninguém de classe média, quero mexer na grana dos ricos. Só que muita gente de esquerda, muita gente decente, boa, fica com medo de comprar esse tipo de briga. Porque mexer nos bancos, olha lá, se não mexer nos bancos, qualquer programa de melhoria das condições de vida do povo brasileiro que seja sustentável e de médio prazo e que não fale em colocar sob controle público estatal esse sistema financeiro privado, está prometendo coisa que não vai cumprir. Não tem como. Vejam agora, esse governo aprovou, né, o Congresso aprovou sobre essa gestão do Arthur Lira, maior autonomia ainda para o Banco Central. Com qual objetivo? Fazer o sistema financeiro ficar... Isso tem que cair. Essa legislação toda, emenda constitucional 95, essas decisões que eles tomaram, tem que tudo ser revogado. Todas as decisões tomadas num governo produto de um golpe, dirigido por um genocida, um neofascista, um miliciano, isso tem que ser revogado. E o sistema financeiro tem que ser colocado sob controle público. Senão vai acontecer o que aconteceu ao longo de um século. Mas o país vai melhorando, mas melhora sempre para uma parte da população. Outra parte continua sempre vivendo muitas décadas antes. É uma coisa maluca, né? Você entra em alguns bairros de São Paulo, você vê condições de vida estruturais de 30, 40 anos atrás. Aí você vai no bairro do lado, você vê tudo top. Por quê? Porque tem uma desigualdade social que, para ser resolvida, precisa pegar o empresariado. E cobrar impostos, em alguns casos, como é o caso do sistema financeiro, colocar
sob controle público. Não dá para ser de outro jeito. Vejam a Petrobras, Vale do Rio Doce, etc. Bom, eu prometo agora para o professor Walter que eu vou ler a última leva de superchat, que chegaram mais alguns, mas a maioria é elogio. A Mutri Costa mandou mais um bolinho para Sara Góes. Vicente Moreira Rodrigues, essa é uma boa pergunta. Por que a direita consegue tomar os partidos de esquerda, PSB e PDT, mas a esquerda não consegue o movimento inverso, tipo esquerdizar o PSDB e o PTB? Só deixa eu ler mais alguns. Gabinete do Amor e Paula Meniconi mandaram super stickers aqui, um bolo e um coração. Vilma Pasqualina, eu não perdoo nem os familiares, porque o Jair Bolsonaro disse que mataria petistas. Mesmo assim, votaram nele. Se não se preocuparam com o meu futuro, não esperem o meu perdão. Muito bem, não enfim, como se diz? Revanche, assim, não é revanchismo isso. É simplesmente não acreditar que uma pessoa dessa tenha se arrependido de verdade e que vá mudar a sua atitude. Não adianta falar, estou arrependido, eu quero saber a ação. O que eu queria perguntar para a autora desse artigo, para a Beck, eu quero saber se no próximo segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, você vai votar no Lula. Né? Porque para ela ainda parece que são os mesmos diabos. Paula Meniconi, olha lá, tá falando dos seus canais, ó, tem o Contramola e o Antivírus, Walter. Não tem? Paula Meniconi, você está contando os nossos segredos de público. Não, o que a Paula Meniconi está falando é que nós fazemos parte do Partido dos Trabalhadores, né? Eu sou dirigente nacional do PT, e nós temos vários meios de comunicação do próprio PT e também temos meios de comunicação que são das tendências partidárias. Por exemplo, no meu caso, a gente de fato tem um programa semanal chamado Antivírus e tem um programa mensal chamado Contramola. E 2 vezes por semana a gente faz um podcast comandado pelo Patrick Araújo, que é também um meio de comunicação, além de uma página eletrônica, etc. Mas eu entendi que a pergunta era sobre um canal fixo numa dos meios de comunicação aí da blogosfera alternativa, né? E eu que disse é que eu não tenho nenhum programa permanente desse tipo. Em relação a essa questão que foi posta dos partidos, veja, uma resposta decente tomaria muito tempo, porque precisaria contar por que é que o Partido Socialista Brasileiro, que esteve conosco em 1989, na campanha do Lula e da Frente Brasil Popular, teria que contar porque este partido foi, pouco a pouco, sendo colonizado por posições cada vez mais conservadoras. E também teria que explicar por que o Partido Democrático Trabalhista, do Leonel Brizola, que em 1989 disputou conosco, mas no segundo turno falou que a gente tinha que engolir o sapo barbudo e apoiou integralmente o Lula. Não foi para Paris, foi para a campanha e garantiu a transferência de todos os votos para a candidatura do Lula. Teria que explicar por que este partido foi se convertendo num partido cada vez mais convencional, digamos assim, e acabou servindo de hospedeiro para esse personagem que é o Ciro Gomes. Então, uma resposta decente de por que esses dois partidos foram indo para o centro e para a direita exigiria mais tempo. Agora, hoje, a preços de hoje, o que eu acho que a gente deve insistir é que é preciso disputar claramente com essas posições. Porque o único jeito de trazer quem é bom de volta é falando a verdade. Por exemplo, havia muita timidez dentro do PT, dentro da esquerda, de falar as coisas claras sobre o Ciro Gomes. O Ciro Gomes não é de esquerda. Dizer isso claramente obriga que no PDT se tome posição a respeito. E aí, bom, quem é de esquerda no PDT vai ter que escolher se vai junto com o Ciro Gomes para a direita ou se vem para o lado de cá. A mesma coisa no PSB. Nós facilitamos a vida do PSB em muitas eleições. Por exemplo, na eleição de 2018, nós decidimos retirar a candidatura da companheira Marília Reis, a governadora de Pernambuco, na expectativa de que o PSB ficasse neutro nas eleições. E aí, quando chegou na eleição seguinte, 2020, a gente viu uma espécie de Aécio Neves Baby ser candidato a prefeito pelo PSB de Recife, fazendo uma campanha antipetista, anticomunista, misógina, uma vergonha a campanha do PSB
de Recife contra a nossa companheira Marília Reis. Então, nós temos que parar de passar a mão na cabeça desse tipo de atitude. Veja, ninguém precisa concordar com as posições do PT, mas não dá para considerar de esquerda quem toma determinadas atitudes, fala certas coisas, defende certos programas. Então, na minha opinião, o PT tem que ser mais duro, mais claro em relação a esses setores que parecem ser de esquerda, mas não são de esquerda. E o outro lado da pergunta, a direita tem muitos meios para cooptar. Por exemplo, uma das coisas que a direita faz, tanto o governo Bolsonaro quanto a direita que está comandando o Congresso Nacional, é comprar com verbas. O silêncio, a cumplicidade, o apoio. Por que tanta gente do PSB e do PDT votou na candidatura bolsonarista na eleição da Câmara dos Deputados? Veja que a outra candidatura não era boa também, mas eles escolheram votar logo na pior, do ponto de vista simbólico, que era a candidatura do Bolsonaro. Por quê? Isso aqui, ó, recursos. Então, a direita tem meios para cooptar muito poderosos. Por isso que nós temos que usar os nossos meios, que são o debate político, a clareza política, falar claro as coisas, porque isso faz diferença. Nesse sentido, as velhas guardas, eu fico pensando numa figura como Miguel Arraes ou como Leonel Brizola, eles não tinham as mesmas posições que o PT em 1982, de jeito nenhum. Mas havia um debate político claro, posições claras, isso ia aproximando. Essa ideia muito convencional que tem em setores da esquerda brasileira, de que você tem que ser cuidadoso com as palavras, tem que ser diplomático, tem que ser... Veja, a gente tem que ter urbanidade no trato de todo mundo. Tem que ter urbanidade, civilidade, no trato de todas as pessoas. Agora, quando a gente está debatendo posições políticas, a gente não pode chamar neofascismo de direita conservadora. A gente não pode chamar direita de centro. A gente não pode dizer que é de esquerda quem defende posições neoliberais e assim por diante. Nós temos que falar as coisas claras. Não é ofensa pessoal, não é falta de urbanidade dizer o Ciro Gomes não é de esquerda. Não é falta de urbanidade dizer que as posições defendidas por setores do PSB e do PDT não tem nada a ver com a esquerda. É uma necessidade falar isso. E quanto ao PSDB, um último comentário, esse partido é irrecuperável. Esse partido já surgiu no final dos anos 80, posando de social-democrata, mas já nasceu com uma veia neoliberal. O primeiro discurso que o Mário Covas fez no Congresso Nacional, e o Mário Covas era o melhor ali, era o melhor. Em 89 foi dizer que o Brasil precisava de um choque de capitalismo. Valha-me Deus, né? É um dos países de um capitalismo mais selvagem do mundo, ele vai falar que precisa de um choque de capitalismo. Por quê? Porque eles estavam querendo ser o partido do capitalismo moderno. E o capitalismo moderno era o capitalismo financeiro. E aí veio depois Fernando Henrique e toda a turma. E depois veio a Opus Dei, e depois veio o Dória. Uma coisa puxa a outra. Então, o PSDB, eu acho graça quando saiu essa convocação de uma frente ampla, o Movimento por Direito Já, e tinha ali um cara que se apresentava como sendo da esquerda do PSDB. Aí eu fico sempre lembrando que esses termos esquerda e direita são muito divertidos, né? Como eu sou da área de história, a gente estuda o Partido Nazista, e dentro do Partido Nazista tinha uma esquerda. Entende? Tá bom, mas é só se for desse jeito para entender que tem uma esquerda no PSDB. Essa turma não tem mais nada que ver com absolutamente nada que tenha cheirado à esquerda. Quando eu penso que o José Serra, na época, logo em seguida ao golpe de 64, era um dos integrantes da Ação Popular, que falava em luta armada contra o regime militar, e eu vejo o Serra de hoje, eu falo, quem te viu, quem te vê, né? Não dá mais para dizer que um cara desse é de esquerda, que o Fernando Henrique é de esquerda, nada disso. Essa turma é de direita, é vinculada ao capital financeiro, é vinculada a tudo que ajudou o Brasil a ir por um mau caminho. E a melhor coisa que eles podem fazer é se aposentar. A melhor coisa que eles podem fazer é se aposentar. Maravilha. Perguntaram qual é a sua tendência dentro do PT. É uma tendência chamada articulação de esquerda.
Bacana. Vamos lá, vamos se despedir. Tem mais alguns, mas eu vou liberar o professor e pedir Muito para ele... bem! A Associação de Proteção dos Professores dos Animais. Muito bem. Mas Professor, muito obrigado. De voltar. Não, tudo bem, mas é que você sabe que eu estou falando sério. A gente fica nesse esquema de lá. Vocês mais do que eu. Isso é brutal. É brutal. Você muito. Mas é professor, isso. muito obrigada. Sua capacidade de comunicação é incrível, seu conhecimento profundo. Convido a voltar e agradeço. Boa tarde. Muito e pessoal, obrigado, fica professor. aí que a gente vai continuar. Legal, eu que agradeço. Um abraço a todo mundo. Abraço, professor. Tchau. Vini, vou ler aqui os últimos. O pessoal adorou. Claro. Nossa, quem não conhecia, quem conhecia também. Thaís Asfora falando, sou de Recife, perfeito. A Raiz ficaria horrorizado. Cláudia Regina Nery Ferreira manda aqui a mãozinha fazendo assim, ó, Vini, para você. Cláudia Regina manda mais um falando, amei, Ciro Hospedeiro. Lucinda Gregório mandou a perinha falando, tudo bem? E são essas as contribuições, agradeço demais. Teve muito comentário espirituoso que eu coloquei na tela. E que mais? O que você achou? Não, achei maravilhoso. E, Marília, ventilou na minha mente tentar fazer um encontro entre o Walter Pomar e o professor Legílio Mirran. Eu acho que daria um encontro maravilhoso, porque os dois eles trazem muitas pessoas aqui para que os assistam, e eu acho que eles têm algumas posições convergentes, mas outras divergentes, e são grandes intelectuais. Eu respeito muito, inclusive estou com saudade do professor Legílio. Eu vou tentar fazer esse encontro dentro de algumas semanas. Você acha que o pessoal vai gostar? Excelente. Sugiro que você faça no fim de semana para ter mais tempo, né? Para os dois poderem falar bastante. Porque... Não, pode falar, Marília. A coisa que mais me dá aflição é quando o entrevistado fala assim, bom, para isso eu precisaria de mais tempo para explicar. Falo, pô, explica aí, vamos, a gente tem tempo, ele que não tem, né? Vamos tocar, eu também, por mim eu fiquei ouvindo o professor Walter, né? Mais horas e horas e horas. E eu acho que tem uma coisa que é engraçada, Marília, que tem gente que às vezes se incomoda com algumas perguntas, mas, gente, olha, são 2.000 pessoas assistindo. Às vezes tem pergunta que vocês acham simples, que algumas pessoas acham simplórias, mas que é pergunta que outras querem ouvir. E eu tenho aprendido, tenho treinado muito assistindo o Kiko, assistindo o Leandro. Eles fazem perguntas simples também, simples e direta. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer algumas perguntas que pode parecer tola para algumas pessoas, mas para outras não é. Nós temos aqui sommelier de lives, né? O pessoal fica, nossa, tá escuro, o som tá ruim, mas faz parte. Eu acho legal que eles exijam mesmo que a qualidade seja cada vez melhor. E eu agradeço porque essa exigência vai fazendo a gente melhorar, como eu digo, mas também não pode ficar só reclamando a live inteira. Eu quero aproveitar esse tempinho para fazer a propaganda de um novo investimento que o DCM está fazendo. Vai ser um webinário em parceria com a Cobra Criada, que é a empresa de comunicação do Leandro Fortes. E vai ser, então, é um seminário digital, né? Vai estar com a presença... Primeiro, vamos lá, o tema, a esquerda e a Revolução Brasileira. Vamos discutir profundamente, aí sim, vamos ter tempo para fazer verdadeiras aulas com Alisson Mascaro, Jones Manuel, Juliane Furno e, finalmente, quem mais vai estar? Tem o Rui Costa Pimenta, nosso querido aí, presidente do PCO. Então, eu vou colocar já o link aqui na descrição, mas se você digitar A Revolução Brasileira, você encontra. Olha aí, chegando mais um membro, Iraci, Sendwich, esse é o sobrenome. Minha querida, seja muito bem-vinda, meu coraçãozinho para você, aproveite suas recompensas. Quero convidar também a assistir a retransmissão da Fundação Perseu Abramo com o tema Nazismo Brasileiro, olha só, que coisa importante. Estou colocando aqui, gente, estou meio distraída porque eu estou colocando pronto. Esse é o link para todas as informações para esse webinário em parceria com Leandro Fortes, com todos esses professores que eu te falei, para discutir a Revolução Brasileira. Está aí no chat, só clicar que você tem todas as informações, é pago, mas como o Leandro fala, dá para dividir em 10 vezes, você nem vai sentir que está pagando e vai ter aí uma aula de análise profunda da possibilidade de uma verdadeira mudança aqui no Brasil. Vamos lá. Marília, ontem me deram um esporro do bem, porque falaram que bebida vermelha é essa, que é muito feio ficar bebendo bebida alcoólica. Gente, olha só, me falaram por áudio no WhatsApp. Vinícius tá bebendo. Gente, olha só.
Essa hora é hora... O que é isso? Exatamente, a gente está cuidando do meu pai aqui e eu, por tabela, eu sou felicitado, agraciado. É um suco de beterraba com laranja, ora pronobis e mel. Então, isso é maravilha, cara. É uma delícia. Levanta defunto, né? Vocês acham que é difícil, é fácil manter esse bronzeado em confinamento? Não é fácil, não. Tem que tomar muito beta-caroteno. Ó que amor, João Espectador Paulo chegando aí como membro, Vini, já são 3 nessa live, vocês são os amores, muito obrigada. Tem 2 problemas na sexta-feira, quer dizer, tem um só, mas hoje, como teve aniversário da Sara, o pessoal gastou tudo de manhã, eles também ficam guardando quem assiste a live do Bem-vindo, hoje às 9 da noite, com Kiko Nogueira e Pedro Zambarda. Você sabe que essa semana, Vini, eu tô até meio doida de cansada, porque eu cobri as férias do Pedro Zambarda, férias não, foi a folga do Pedro Zambarda, né? Então, eu fiz até o sextou com Bem-vindo sexta passada, eu adorei fazer, mas teve muitas críticas falando o Bem-vindo não fica tão à vontade com a Marília, nem o Kiko, tem que ser com o Pedro, e eu concordo, é um trio impagável. Olha aí, Fabiano França, é que suco de groselha. Pois é, e já tomei muita groselha, cara. Quando era criança, tomava groselha, tinha até trauma. Mas, Marília, eu fico percebendo, pessoal, na sexta-feira, o pessoal fica aqui assim, ó, não tira o escorpião do bolso comigo. Quando começa o essencial é 27, 30, 50, 50. Eu falei, ainda bem, mas, pô, podiam me agraciar um pouquinho também. Mas não, a gente sabe. Elogio nós tivemos, ó, como o Sagan F está falando aqui, parabéns pela excelente live com Walter Pomar, excelente. Muita gente falando que o nosso pomar dá bons frutos, tão bonitinho, né? Adoro a poesia. Então é isso. Então é isso, gente. Fechou? Deixa eu ver. Fechou. É isso mesmo. Só para avisar que segunda-feira as pessoas pediram muito, assim, falaram muito com a Sara, que a gente convidasse Felipe Magal, Felipe Mongruel, um dos advogados da Vigília Lula Livre, morou 580 dias na Vigília e foi considerado pessoalmente inimigo pessoal pelo Diogo Castor de Matos, da Operação Lava Jato, pelo próprio Dallagnol. Encheu o saco dos caras lá da Operação Lava Jato e pediram muito, e é apresentador da Rádio Cultura de Curitiba. Conseguimos o contato dele, vamos trazê-lo aqui na segunda-feira e vamos trazer também o Gilmar Tato na segunda. Então, na segunda-feira, a gente vai ter uma mega live. Eu espero todo mundo aqui às 17 horas. Hoje tem o essencial, não percam. E final de semana, esse final de semana eu terei uma folguinha, mas na próxima eu estarei aqui. Então, segunda-feira eu tô de volta. Exato, mas a programação do DCM não para. Sábado às 11h30 da manhã tem a live do Prerro, e sábado vamos ter também a live comigo e com Kiko Nogueira, sábado e domingo. Deixa eu já falar para vocês os convidados, gente, porque no sábado nós vamos ter Vinícius Segala e Marcos Caseiro. Vai trazer toda a atualização do quadro da Covid no Brasil. Chegou mais um superchat, já vou ler. E no domingo tem Breno Altman, Sara Vivacqua e Eric Nepomuceno. Vai ser um show, um papo ótimo, cheio de poesia e informação. Mutli Costa fala, soube que o Vini é historiador, vou respeitar mais, vê se pode. Poxa vida. Pô, Mutli, sou formado em História e acabei o mestrado agora em História também, mas eu só tenho cara de garoto, mas eu já sou velho já. Verdade que teve esse atentado no Capitólio, a gente nem comentou, né? Uma notícia tá lá no DCM, Diário do Centro do Mundo, mas tá tudo bem, não teve nenhuma baixa, ninguém morreu. E tem mais informações lá e com certeza o Kiko vai trazer à noite, tá bom, gente? Porque agora realmente eu tenho que desligar. Agradecer demais a presença, Vini, foi um prazer. Fiquem com a Perseu Abramo agora às 7 e às 9 tem o Essencial. Um beijo. Abraço, beijo. Pra você também. Tchau, gente.